Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Só no FC. Eu sou o Luanzito para falar de Série D, que no caso os jogos da nona rodada da competição. No caso, nesta rodada eu vou fazer diferente, no caso eu vou fazer o vídeo em duas partes, né? No caso aqui eu vou falar, nesta primeira parte eu vou falar sobre os 4 primeiros grupos, né? Os grupos 1, 2, 3 e 4. E na segunda parte eu vou falar dos demais grupos, né? Que ocorreu neste último final de semana, os jogos da nona rodada. No caso aqui, faltando poucas rodadas aí, no caso aí aproximadamente mais 5 rodadas para definirmos quem serão as equipes que estarão na segunda fase da competição. E vamos aqui falar do grupo 1, né, o grupo do Amazonas, aqui o Amazonas FC aí, que venceu mais um, né, no caso, após uma sequência de empate veio mais uma vitória, vencendo o Rio Branco por 3-1. Também tivemos a partida entre Porto Velho e São Raimundo de Roraima, né, onde a equipe Roraimense venceu fora de casa por 1-0. Em outro duelo também válido pelo grupo 1, o Náutico de Roraima perdeu mais uma vez agora. Dessa vez perdeu para o São Raimundo do Amazonas por 2-1. E no outro duelo do grupo fechando aqui, tivemos a partida entre Humaitá e Trem, que acabou empatado em 0-0. Com os resultados, né, o Amazonas ainda é o líder do grupo com 21 pontos, ainda continua invicto na competição. Em 9 jogos, 6 vitórias, 3 empates, 19 gols feitos e 8 sofridos, saldo de 11. Temos o São Raimundo do Amazonas com 17 pontos na segunda colocação, o Rio Branco em terceiro com 17 pontos e o Trem na quarta colocação com 12 pontos. O São Raimundo de Roraima vem ali próximo na quinta colocação com 12 pontos, o Porto Velho com 11 e nas últimas colocações o Humaitá com 6 pontos e o Náutico de Roraima com apenas 2 pontos. Agora vamos falar aqui do grupo 2, é o grupo 2 aqui onde tivemos aí a primeira vitória da Tunaluso brasileira, né? A Tunaluso recebeu no estádio Souza ali o Pacajus e acabou levando a melhor, vencendo pelo placar mínimo por 1-0. Apesar da vitória, a equipe ainda continua na última colocação do grupo. Nos demais duelos também tivemos o Juventude Samas contra o Castanhal, vencendo em casa por 1-0. No estádio Albertão tivemos o duelo entre Fluminense do Piauí e Motoclube. E também novamente, aí, no caso, assim como foi no primeiro confronto entre eles, né, o Motoclube venceu por 3-2, continuando aí na sequência ali de 4 vitórias seguidas, mantendo a liderança do grupo. E fechando os jogos do grupo 2, tivemos Tocantinópolis e 4 de julho, que terminou empatado em 0-0. Com os resultados, o Motoclube é o líder, com 21 pontos ali, né, praticamente já encaminhando a sua classificação, aí, dependendo, provavelmente nas próximas 2, 3 rodadas já pode confirmar a classificação para a próxima fase. Temos o Pacajus na vice-liderança com 15 pontos, o Tocantinópolis em terceiro com 13 pontos e o Castanhal em quarto com 12 pontos. Né? O Fluminense vem numa sequência ruim, né? O Fluminense é o quinto colocado com 10 pontos, seguido pelo Juventude Samas também com 10 pontos, o 4 de julho em sétimo com 9 pontos e na última colocação a Tunaluso com 5 pontos. Agora vamos para o grupo 3, né? No caso do grupo 3 tivemos aqui alguns jogos, né? No caso no sábado tivemos 2 partidas, né? No caso o São Paulo Cristal recebendo o América de Natal no Almeidão, né? Jogo que terminou empatado em 1-1. No estádio Barretão, no Rio Grande do Norte, tivemos o duelo entre Globo e Crato, né? O duelo entre as duas últimas equipes ali da tabela, onde o Globo levou a melhor, vencendo por 3-0. No domingo, dia 12, tivemos o duelo entre Afogados e Souza, né? Onde a equipe paraibana venceu fora de casa por 1-0. E na Arena Romeirão, o Icasa venceu o Retrô por 1-0. Com o resultado, né? O Retrô acabou perdendo a sua invencibilidade na competição, mas ainda mantém a liderança do grupo. Com os resultados até então, o Retrô ainda continua na liderança com 20 pontos em 9 jogos, seguido pelo Souza com 17, o Afogados em terceiro com 14 pontos e o Icasa, após essa vitória, entrando no G4 novamente com 14 pontos, seguido pelo América Natal com 14 pontos. Né? O Icasa fica na frente nos critérios de desempate. O São Paulo Cristal na sexta colocação com 11 pontos, o Globo FC com 5 e o Crato com apenas 4 pontos em 9 jogos. E vamos agora aqui para o grupo 4, né? O grupo onde temos aqui o Asa de Arapiraca ainda na liderança. No caso tivemos alguns jogos interessantes, né? Tivemos Sergipe e Atlético de Alagoinhas, né? Onde a equipe sergipana ainda não tinha vencido na competição e conseguiu vencer em casa o Atlético de Alagoinhas por 2-1. No outro duelo também tivemos entre baianos e sergipanos, também quem levou a melhor foi a Juazeirense, vencendo pelo placar de 1-0. Né? O Lagarto ainda não tinha perdido na competição, conhecendo a sua primeira derrota. E nos demais duelos terminando jogos aí sem gols, no caso CSE e Santa Cruz empatados em 0-0, Jacuipense e Asa também 0-0. Com os resultados do grupo, né, o Asa continua na liderança com 15 pontos, seguido pelo Lagarto com 14, o Santa Cruz na terceira colocação com 12 pontos e a Juazeirense em quarto com 12 pontos também. Em quinto lugar, Jacuipense com 11, o CSE com 13 pontos, o Sergipe com 9 e o Atlético de Alagoinhas na última colocação com apenas 8 pontos em 9 jogos. No caso aqui,
Esses são aqui que os resultados aqui dos jogos dos 4 primeiros grupos que eu estou falando aqui da Série D, né? No caso, vou encerrando essa primeira parte aqui e você acompanhando na segunda parte eu vou falar sobre os demais grupos aí da Série D, nona rodada, aí faltando poucas rodadas para definir quem estará na segunda fase da competição. Lembrando que a questão de campanha na classificação geral é muito importante, porque chegando lá nas quartas de finais são justamente a questão das melhores campanhas que definirão os duelos das quartas de final, que obviamente que a partir delas sairão as equipes que estarão na Série C de 2023. E obviamente se você acompanha tudo aqui no canal só no Procedência FC, o canal comenta a procedência e acompanha a parte 2, hein? Valeu!